Você acorda de manhã, abre os olhos, e a primeira coisa que sente é aquela boca completamente seca, com a língua grudando no céu da boca, um gosto amargo e a sensação de que não bebeu água há dias. Se isso acontece com você com frequência, quero te pedir um favor. Não ignore esse sinal. A maioria das pessoas atribui a boca seca ao ar-condicionado, ao calor ou simplesmente à noite mal dormida. Mas eu preciso te dizer uma coisa que poucos médicos falam de forma direta. Acordar com boca seca todos os dias não é normal, e pode ser o primeiro sinal de que algo muito mais sério está acontecendo dentro do seu corpo. Estamos falando de condições como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, problemas renais, apneia do sono e até efeitos colaterais graves de medicamentos que você talvez tome todos os dias sem saber. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 16 milhões de brasileiros vivem com diabetes, e uma parcela significativa deles descobriu a doença tarde, justamente porque ignorou sinais sutis como esse. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente acontece na sua boca enquanto você dorme, quais são as 6 causas mais comuns da boca seca ao acordar, o que esse sintoma pode revelar sobre doenças silenciosas, quais medicamentos estão causando esse problema sem você perceber, o que acontece com o seu corpo a longo prazo se você não agir, e o que você pode fazer a partir de hoje para mudar esse quadro. Se você tem mais de 35 anos, se toma algum remédio regularmente, ou se alguém da sua família tem histórico de diabetes ou pressão alta, esse vídeo foi feito especialmente para você. Então fica comigo até o final, porque as informações que vou compartilhar aqui podem literalmente mudar o rumo da sua saúde. E antes de começar, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda o canal a levar essa informação para mais pessoas que também precisam ouvir isso. Vamos lá. Para entender por que você acorda com a boca seca, primeiro precisa entender o que deveria estar acontecendo na sua boca enquanto você dorme. Porque sim, sua boca tem um funcionamento noturno muito específico, e quando esse funcionamento falha, o seu corpo começa a mandar recados. Durante o dia, as suas glândulas salivares produzem entre 1 e 1,5 litro de saliva. Isso pode parecer muito, mas cada mililitro dessa saliva está fazendo um trabalho silencioso e essencial, protegendo seus dentes do ácido, matando bactérias, facilitando a digestão e mantendo a mucosa da boca saudável e hidratada. A saliva é literalmente o sistema imunológico da sua boca. À noite, quando você dorme, é natural que a produção de saliva diminua. O corpo entra em modo de economia de energia, os reflexos de deglutição ficam mais lentos e as glândulas salivares reduzem o ritmo. Isso é completamente normal e faz parte do funcionamento biológico do sono. O problema começa quando essa redução se torna excessiva, ou quando outros fatores entram em cena e interrompem completamente a produção de saliva durante a noite. Quando você acorda com a boca completamente seca, com lábios ressecados, língua áspera e um hálito forte, isso significa que suas glândulas salivares praticamente pararam de funcionar durante as horas em que você dormia. E aí, a pergunta que todo médico deveria fazer não é: você bebeu água antes de dormir? A pergunta correta é: por que o seu corpo está produzindo saliva insuficiente? Existe uma condição chamada xerostomia, que é o nome técnico para a boca seca crônica. Ela não é uma doença em si, mas um sintoma, um sinal de alerta de que algo no seu organismo está fora de equilíbrio. E o que muita gente não sabe é que a xerostomia noturna tem causas muito diferentes da boca seca que você sente depois de uma corrida ou num dia de calor intenso. Enquanto a segunda é passageira e resolvida com um copo d'água, a primeira está ligada a mecanismos internos que precisam ser investigados. Outro ponto fundamental que precisa ser dito com clareza: respirar pela boca durante o sono é um dos grandes vilões desse quadro e está muito mais relacionado a problemas de saúde sérios do que as pessoas imaginam. Quando você respira pela boca à noite, toda a umidade da sua cavidade oral evapora em questão de horas. Mas a respiração bucal noturna, na maioria dos casos,
não acontece por acaso. Ela é consequência de obstrução nasal crônica, desvio de septo, alergias não tratadas ou, em casos mais preocupantes, da apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono merece atenção especial aqui. Ela afeta cerca de 32% da população adulta brasileira, segundo dados da Associação Brasileira do Sono. E a maioria das pessoas que têm apneia não sabe que tem. Durante um episódio de apneia, a pessoa para de respirar por alguns segundos. O cérebro envia um sinal de emergência. O corpo tenta compensar abrindo a boca para captar ar, e esse ciclo se repete dezenas de vezes por noite. Resultado: você acorda exausto, com dor de cabeça e com a boca completamente seca. Se além da boca seca você também ronca, acorda cansado mesmo dormindo horas suficientes, ou sente sonolência durante o dia, isso é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Mas atenção! A respiração bucal e a apneia são apenas duas peças desse quebra-cabeça. Existem outras 5 causas igualmente importantes que vamos explorar no próximo tópico, e uma delas é responsável por casos muito mais graves do que a maioria das pessoas imagina. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você costuma acordar com a boca seca? Faz tempo que isso acontece ou começou recentemente? Essa troca é muito importante para mim. Agora que você já entende o que deveria acontecer na sua boca durante o sono e o que significa quando esse processo falha, é hora de falar sobre as causas. E eu preciso ser direto com você. Algumas dessas causas são simples de resolver, mas outras exigem atenção médica imediata. Vamos passar por cada uma delas com cuidado. A primeira causa é a desidratação crônica. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não percebe que vive em estado de desidratação leve e constante. Você não precisa sentir sede intensa para estar desidratado. Basta não repor adequadamente os líquidos ao longo do dia, consumir muito sódio, café ou álcool, e já está criando um déficit hídrico que o seu corpo vai cobrar durante a noite. Quando o organismo não tem água suficiente, uma das primeiras coisas que ele faz é reduzir a produção de saliva para preservar líquido para órgãos mais vitais. Resultado direto: você acorda com a boca seca. A segunda causa é a respiração bucal noturna, que já mencionamos brevemente, mas que merece um destaque especial aqui. Ela não é apenas um hábito ruim, é frequentemente um sintoma de rinite alérgica não controlada, desvio de septo nasal ou hipertrofia das adenoides em adultos. Muita gente convive com o nariz entupido há tanto tempo que já nem percebe mais que respira pela boca. Se esse é o seu caso, saiba que além de secar a boca, esse padrão respiratório compromete a qualidade do sono, favorece infecções de garganta e sobrecarrega o coração. A terceira causa são os medicamentos, e esse é um ponto tão importante que vou dedicar um tópico inteiro a ele mais à frente. Mas é fundamental já citá-lo aqui, porque é uma das causas mais subestimadas. Mais de 500 medicamentos diferentes têm a boca seca como efeito colateral registrado, e muitos deles são usados diariamente por pessoas com hipertensão, depressão, ansiedade e alergias. A quarta causa é o consumo de álcool à noite. Mesmo uma taça de vinho antes de dormir pode ser suficiente para comprometer a produção de saliva durante o sono. O álcool tem efeito diurético, ou seja, ele faz o corpo eliminar mais líquido do que o normal, e também age diretamente nas glândulas salivares, reduzindo a sua atividade. Além disso, o álcool relaxa os músculos da garganta, o que aumenta o risco de ronco e apneia. Se você tem o hábito de tomar uma cerveja ou um vinho à noite e acorda com a boca seca, essa conexão não é coincidência. A quinta causa é o tabagismo. A fumaça do cigarro danifica as glândulas salivares ao longo do tempo, reduz o fluxo de saliva e altera a composição dela. Fumantes crônicos quase sempre apresentam algum grau de boca seca, e muitos nem associam esse sintoma ao cigarro, porque já convivem com ele há tanto tempo que viraram algo normal. O problema é que essa normalização esconde um processo silencioso de destruição da mucosa oral e das glândulas salivares, que a longo prazo
eleva significativamente o risco de câncer de boca e garganta. Agora chegamos à sexta causa, e essa é a mais perigosa de todas: as doenças sistêmicas não diagnosticadas. Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças renais, síndrome de Sjögren e até hipotireoidismo podem ter a boca seca como um dos seus primeiros sinais. E o motivo é bioquímico. Essas condições alteram o equilíbrio de fluidos no organismo, comprometem o funcionamento das glândulas salivares ou danificam os nervos responsáveis por estimular a produção de saliva. O que torna essa causa tão perigosa não é a boca seca em si, mas o fato de que, enquanto a pessoa acha que o problema é só o ar condicionado do quarto, uma doença grave está evoluindo silenciosamente no seu corpo. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora no próximo tópico. Porque os sinais que a boca seca pode revelar sobre doenças silenciosas são muito mais específicos do que a maioria imagina, e conhecê-los pode fazer toda a diferença no diagnóstico precoce. Se você chegou até aqui, já entende que a boca seca não é um simples incômodo matinal. Mas agora eu quero aprofundar algo que considero o ponto mais crítico de todo esse vídeo: a relação entre a boca seca crônica e doenças que, se não forem detectadas a tempo, podem custar anos da sua vida. Não estou exagerando. Estou falando com a seriedade que esse assunto merece. Vamos começar pelo diabetes tipo 2, porque essa é a conexão mais direta e mais documentada. Quando os níveis de glicose no sangue estão elevados de forma crônica, o organismo tenta eliminar esse excesso de açúcar pela urina, num processo chamado diurese osmótica. Isso significa que o corpo perde muito mais líquido do que o normal. E esse déficit hídrico afeta diretamente as glândulas salivares. Além disso, a hiperglicemia danifica os pequenos vasos sanguíneos que irrigam essas glândulas, comprometendo a produção de saliva de forma progressiva. O resultado é uma boca seca persistente, especialmente ao acordar, que piora conforme o diabetes avança sem tratamento. O dado alarmante é este: segundo a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil tem mais de 16 milhões de diabéticos, e aproximadamente 1/3 deles não sabe que tem a doença. Isso significa que milhões de brasileiros estão acordando todo dia com a boca seca, tomando um copo d'água e seguindo a vida, enquanto o diabetes avança silenciosamente, destruindo rins, nervos e vasos sanguíneos. Se além da boca seca, você também sente sede excessiva ao longo do dia, urina com muita frequência, tem visão embaçada ou sente formigamento nos pés, esses sinais juntos formam um quadro que exige uma visita ao médico o quanto antes. Agora vamos falar sobre a hipertensão arterial, a chamada assassina silenciosa. A pressão alta por si só não causa boca seca diretamente, mas existe uma relação muito importante aqui que precisa ser esclarecida. A grande maioria dos medicamentos usados para controlar a pressão arterial, como diuréticos, beta-bloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio, têm a boca seca como efeito colateral frequente. Ou seja, muitas vezes o hipertenso que acorda com a boca seca não está sentindo um sintoma da pressão alta em si, mas sim o efeito do remédio que está tomando para controlá-la. E esse detalhe faz toda a diferença, porque significa que o tratamento precisa ser ajustado, não abandonado. Mas há outro ângulo que pouca gente considera. A apneia do sono, que causa boca seca intensa, também é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento da hipertensão. Cada episódio de apneia durante a noite provoca uma queda brusca no oxigênio do sangue, o que ativa o sistema nervoso simpático e faz a pressão arterial disparar repetidamente ao longo da noite. Com o tempo, esse estresse vascular noturno contribui para o estabelecimento de uma hipertensão crônica, que não responde bem aos medicamentos. Então, se você tem pressão alta de difícil controle e acorda com boca seca, a apneia pode ser o elo perdido, que ninguém investigou ainda. Os rins também entram nessa história de uma forma que surpreende muitos pacientes. Os rins são os grandes reguladores do equilíbrio hídrico do corpo. Quando eles não funcionam adequadamente, seja por doença renal crônica,
seja por desidratação severa recorrente, o balanço de fluidos e eletrólitos fica comprometido, e as glândulas salivares sofrem as consequências. Pacientes com doença renal crônica em estágios mais avançados frequentemente relatam boca seca persistente, gosto metálico na boca e hálito com odor característico, que os médicos chamam de hálito urêmico. Se além da boca seca você percebe que a sua urina está muito escura, que está urinando pouco, ou que tem inchaço frequente nos tornozelos e ao redor dos olhos, esses são sinais que precisam ser investigados com exames de sangue e urina o quanto antes. Por fim, existe uma condição chamada Síndrome de Sjögren, que é menos conhecida pelo público em geral, mas extremamente relevante nessa conversa. Trata-se de uma doença autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca as glândulas salivares e lacrimais, destruindo progressivamente a capacidade de produzir saliva e lágrimas. A boca seca intensa ao acordar, combinada com olhos secos, dificuldade para engolir alimentos secos e fadiga constante, pode ser o quadro clássico dessa síndrome. Ela é mais comum em mulheres acima dos 40 anos e frequentemente demora anos para ser diagnosticada porque os sintomas são confundidos com outras condições. O diagnóstico precoce faz uma diferença enorme na qualidade de vida de quem tem Sjögren. O recado mais importante deste tópico é simples. A boca seca crônica é um sintoma que fala. Ela está te contando uma história sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo e cabe a você decidir se vai ouvir esse recado ou continuar ignorando. No próximo tópico, vamos falar sobre algo que afeta uma parcela enorme dos brasileiros e que raramente é discutido com a devida atenção. Os medicamentos que estão secando sua boca sem você saber. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém da sua família, que acorda com boca seca todo dia. Essa informação pode chegar na hora certa para a pessoa certa. Temos que falar também sobre os medicamentos que estão secando sua boca sem você saber. Esse é um dos tópicos que mais surpreende as pessoas, e eu entendo o motivo. A gente não imagina que um remédio prescrito por um médico, que você toma todos os dias para cuidar da saúde, pode estar causando um problema que afeta a sua qualidade de vida de forma significativa. Mas a realidade é essa, e os dados são contundentes. Mais de 500 medicamentos diferentes listam a boca seca como efeito colateral, e muitos deles estão entre os mais consumidos no Brasil. Vamos começar pelos antidepressivos e ansiolíticos, porque essa classe de medicamentos é uma das principais responsáveis pela boca seca crônica em adultos. Os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina e a nortriptilina, bloqueiam receptores muscarínicos no organismo, que são exatamente os receptores responsáveis por estimular a produção de saliva. O resultado é uma boca seca intensa, que piora à noite porque é quando a medicação está no seu pico de concentração no sangue. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os famosos ISRS, como a fluoxetina e a sertralina, também causam boca seca, embora de forma menos intensa. Se você faz uso de qualquer antidepressivo e acorda com a boca seca todos os dias, essa combinação não é coincidência e precisa ser discutida com o médico que acompanha o seu tratamento. Os antihistamínicos, que são os remédios usados para alergia, são outro grupo extremamente relevante nessa conversa. Loratadina, cetirizina, prometazina e especialmente a difenidramina, presente em vários medicamentos para dormir vendidos sem receita, bloqueiam os receptores histamínicos do organismo. Esse bloqueio reduz os sintomas alérgicos, mas ao mesmo tempo inibe a produção de secreções, incluindo a saliva. Muita gente toma um antialérgico antes de dormir achando que vai melhorar a qualidade do sono, sem saber que está praticamente desligando as glândulas salivares durante a noite inteira. Os diuréticos merecem atenção especial, principalmente porque são amplamente usados por pessoas com hipertensão e insuficiência cardíaca, exatamente o perfil de quem está assistindo a esse vídeo. Medicamentos como a furosemida, a hidroclorotiazida e a espironolactona aumentam a eliminação de líquidos pelo organismo, o que é o objetivo terapêutico deles. Mas essa eliminação excessiva de líquidos
Reduz o volume disponível para a produção de saliva, especialmente durante a noite, quando o corpo já está naturalmente em modo de conservação hídrica. Se você toma diurético e acorda com a boca muito seca, esse é um efeito esperado, mas que pode ser manejado com orientação médica adequada. Os medicamentos para a bexiga hiperativa, como a oxibutinina e a tolterodina, são um grupo menos conhecido, mas extremamente relevante. Esses remédios atuam bloqueando os receptores muscarínicos da bexiga para reduzir os espasmos e a urgência urinária, mas esse mesmo mecanismo bloqueia os receptores nas glândulas salivares, causando uma boca seca intensa e persistente. Muitos pacientes que tomam esses medicamentos relatam que a boca seca é um dos efeitos colaterais mais incômodos, chegando a ser pior do que o próprio problema urinário que tentavam tratar. Existe ainda uma classe de medicamentos que surpreende muita gente. Os remédios para Parkinson, como o biperideno e a levodopa, e também alguns anticonvulsivantes usados para epilepsia e dor neuropática, como a carbamazepina e a gabapentina. Todos eles têm mecanismos que direta ou indiretamente reduzem a produção de saliva. Da mesma forma, os descongestionantes nasais, como a pseudoefedrina, que muita gente usa para aliviar o nariz entupido, também causam ressecamento das mucosas, incluindo a boca. Agora, a pergunta que você precisa fazer não é: devo parar de tomar meu remédio? A resposta para isso é não. Nunca interrompa um medicamento prescrito por conta própria. A pergunta correta é: existe alguma forma de manejar esse efeito colateral sem comprometer o meu tratamento? E a resposta para essa segunda pergunta é sim, quase sempre existe. Trocar o horário da medicação, ajustar a dose, substituir por um medicamento equivalente com menos efeito anticolinérgico, ou adotar estratégias complementares de hidratação, tudo isso pode ser discutido com o médico que te acompanha. O maior erro que vejo na prática clínica é o paciente conviver em silêncio com um efeito colateral que compromete sua qualidade de vida, sem nunca mencionar isso na consulta. O médico não sabe o que o paciente não conta. Então, na sua próxima consulta, leve a lista de todos os medicamentos que você toma, mencione a boca seca e peça uma avaliação específica sobre esse ponto. Esse é um ato simples que pode mudar significativamente o seu bem-estar. Até aqui, falamos sobre causas e sinais de alerta. Agora eu preciso te mostrar o que acontece quando a boca seca crônica é ignorada por meses ou anos. Porque muita gente convive com esse sintoma, achando que é apenas um incômodo passageiro, sem perceber que, silenciosamente, uma série de danos está se acumulando no organismo. E esses danos vão muito além da boca. Vamos começar pelos dentes, porque é onde os efeitos aparecem primeiro e de forma mais visível. A saliva não serve apenas para umedecer a boca. Ela é um agente protetor extremamente sofisticado. Ela contém proteínas antimicrobianas, como a lactoferrina e as imunoglobulinas, que inibem o crescimento de bactérias nocivas. Ela neutraliza os ácidos produzidos pelas bactérias da placa bacteriana, que são exatamente os ácidos que corroem o esmalte dentário. Ela também contém cálcio e fosfato, minerais que participam ativamente da remineralização dos dentes, ou seja, do processo natural de reparo do esmalte, que sofre pequenas agressões ao longo do dia. Quando a produção de saliva cai drasticamente durante a noite, todas essas funções protetoras são suspensas por horas. As bactérias se multiplicam sem controle, os ácidos se acumulam sobre o esmalte desprotegido e o processo de remineralização não acontece. Com o tempo, o resultado é devastador. Cáries múltiplas que surgem de forma acelerada, especialmente na região próxima à gengiva, erosão do esmalte dentário, sensibilidade intensa ao quente e ao frio, e gengivite crônica, que pode evoluir para periodontite. Pacientes com xerostomia severa não tratada podem perder vários dentes em poucos anos, mesmo tendo bons hábitos de higiene bucal. E o pior é que muitos desses pacientes ficam frustrados porque escovam os dentes corretamente, usam fio dental, visitam o dentista regularmente, mas continuam tendo problemas.
O dentista trata a consequência, mas a causa, que é a boca seca, permanece sem tratamento. Descendo pela garganta, os efeitos também são significativos. A saliva forma uma camada protetora sobre a mucosa da garganta, que impede que bactérias e vírus se fixem com facilidade. Sem essa proteção, a garganta fica muito mais vulnerável a infecções recorrentes. Pessoas com boca seca crônica sofrem com faringites de repetição, rouquidão frequente, sensação constante de algo preso na garganta e dificuldade para engolir alimentos mais secos, como pão, biscoito ou carne. Essa dificuldade para engolir, chamada de disfagia, parece um problema simples, mas pode levar a situações sérias, como engasgos frequentes e até aspiração de alimentos para os pulmões em casos mais graves, especialmente em idosos. Existe ainda um efeito que surpreende a maioria das pessoas: a relação entre a boca seca e a saúde intestinal. A digestão começa na boca. A saliva contém enzimas digestivas, principalmente a amilase salivar, que já inicia a quebra dos carboidratos ainda durante a mastigação. Quando a produção de saliva é insuficiente, os alimentos chegam ao estômago sem essa pré-digestão adequada, sobrecarregando o sistema digestivo. Com o tempo, isso contribui para o desenvolvimento de refluxo gastroesofágico, indigestão crônica, inchaço abdominal e alterações na microbiota intestinal. Há pesquisas recentes mostrando que desequilíbrios na flora bucal causados pela falta de saliva podem influenciar negativamente a composição da microbiota intestinal, abrindo caminho para inflamações sistêmicas que afetam muito além do aparelho digestivo. Outro ponto que precisa ser dito com clareza é o impacto da boca seca na saúde mental e na qualidade de vida. Parece exagero? Não é. Quem sofre de boca seca crônica severa relata dificuldade para falar por períodos prolongados, o que afeta a vida profissional e social. O hálito ruim constante gera insegurança e isolamento social. A dificuldade para comer e engolir torna as refeições uma experiência desconfortável. O sono fragmentado, causado pela necessidade de acordar para beber água várias vezes por noite, resulta em fadiga crônica, irritabilidade e dificuldade de concentração durante o dia. Estudos mostram que pacientes com xerostomia severa apresentam índices significativamente maiores de ansiedade e depressão do que a população geral, criando um ciclo perigoso, já que ansiedade e depressão frequentemente são tratadas com medicamentos que pioram ainda mais a boca seca. O recado central desse tópico é que a boca seca não é um problema isolado que fica apenas na boca. Ela é uma porta de entrada para um conjunto de complicações que afetam dentes, garganta, intestino, sono, humor e qualidade de vida de forma ampla e progressiva. Ignorar esse sintoma hoje é pagar um preço muito mais alto no futuro, e é exatamente por isso que o próximo tópico é o mais importante de todos. O que você pode fazer a partir de hoje para reverter esse quadro? Quais hábitos adotar? Quais alimentos ajudam? E quando é hora de parar de esperar e correr para o médico? Chegamos ao tópico mais prático e mais esperado desse vídeo. Tudo o que discutimos até aqui, as causas, as doenças associadas, os medicamentos, os danos progressivos, converge para uma única pergunta: o que eu posso fazer agora? E a boa notícia é que existem medidas concretas, acessíveis e comprovadas que você pode começar a aplicar ainda hoje. Mas também existem situações em que nenhum hábito ou alimento vai resolver o problema, e o caminho obrigatório é o consultório médico. Vamos falar sobre os dois cenários com a mesma honestidade. O primeiro passo, e talvez o mais simples de todos, é rever a sua hidratação ao longo do dia. Não estou falando apenas de beber 8 copos de água por dia, porque essa orientação genérica não funciona igual para todo mundo. Estou falando de distribuir a ingestão de líquidos de forma estratégica. Beba água nos intervalos entre as refeições, não apenas durante elas. Reduza o consumo de café e chá preto à tarde e à noite.
porque a cafeína tem efeito diurético e estimulante, que compromete tanto a hidratação quanto a qualidade do sono. Evite álcool nas 3 horas que antecedem o horário de dormir. E antes de se deitar, beba um copo de água em temperatura ambiente, não gelada, para garantir que as glândulas salivares tenham o substrato hídrico mínimo para trabalhar durante a noite. O segundo passo é revisar o ambiente do seu quarto. O ar-condicionado e o ventilador direto no rosto são inimigos silenciosos da mucosa oral. Se você não consegue dormir sem o ar-condicionado, considere usar um umidificador de ar no quarto. Eles são acessíveis, fáceis de encontrar e fazem uma diferença real na umidade do ambiente, reduzindo o ressecamento da boca e das vias aéreas durante o sono. Outra medida simples é deixar um copo de água na cabeceira para os momentos em que você acordar com a boca seca no meio da noite, em vez de ter que se levantar e interromper ainda mais o sono. O terceiro passo envolve a alimentação. E aqui existem escolhas muito específicas que ajudam a estimular a produção de saliva. Alimentos que exigem mastigação prolongada são excelentes estimuladores das glândulas salivares. Cenoura crua, maçã, pepino, aipo e outros vegetais crocantes são ótimas opções para incluir nas refeições e nos lanches. A mastigação lenta e consciente, que infelizmente está cada vez mais rara no ritmo acelerado da vida moderna, estimula mecanicamente as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais, aumentando o fluxo salivar de forma natural. Alguns alimentos e substâncias, por outro lado, devem ser reduzidos ou eliminados da rotina de quem sofre com boca seca. O sal em excesso contribui para a desidratação celular. Os alimentos muito açucarados alimentam as bactérias que proliferam justamente na ausência de saliva. O tabaco, além de tudo que já mencionamos, resseca a mucosa oral de forma direta e contínua. E os alimentos muito picantes ou ácidos irritam uma mucosa que já está vulnerável pela falta de proteção salivar. O quarto passo é cuidar da higiene bucal de forma adaptada à sua situação. Se você tem boca seca crônica, a escovação convencional não é suficiente. Converse com o seu dentista sobre o uso de géis ou enxaguantes bucais específicos para xerostomia que existem no mercado e foram formulados exatamente para repor artificialmente algumas das funções protetoras da saliva. Evite enxaguantes com álcool na composição, porque eles ressecam ainda mais a mucosa. Dê preferência a enxaguantes à base de flúor e sem álcool, que ajudam a proteger o esmalte dentário vulnerabilizado pela falta de saliva. O quinto passo é uma estratégia simples que muita gente subestima: a respiração nasal consciente. Se você tem o hábito de respirar pela boca, especialmente durante a noite, isso não vai mudar sozinho. Existem exercícios de reeducação respiratória, fitas nasais que ajudam a manter as narinas abertas durante o sono, e tratamentos para obstrução nasal crônica, que podem transformar radicalmente a qualidade do seu sono e eliminar a boca seca noturna. Um otorrinolaringologista pode avaliar se existe alguma obstrução anatômica ou inflamatória que esteja forçando você a respirar pela boca sem perceber. Agora vamos falar sobre quando procurar o médico, porque esse ponto é inegociável. Se a boca seca persiste por mais de 2 semanas sem causa aparente, já é motivo suficiente para agendar uma consulta. Se ela vem acompanhada de sede excessiva durante o dia, urina frequente, perda de peso sem motivo, visão embaçada ou formigamento nas extremidades, vá ao médico com urgência, porque esses são sinais clássicos de diabetes não diagnosticado. Se você tem pressão alta de difícil controle e acorda com boca seca todos os dias, peça ao seu médico uma avaliação específica para a apneia do sono. Se além da boca seca você também sente os olhos constantemente secos e tem fadiga persistente, solicite exames para investigar a síndrome de Sjögren. Os exames que o médico provavelmente vai solicitar incluem glicemia em jejum e hemoglobina glicada para investigar diabetes, função renal com creatinina e ureia, hemograma completo, função tireoidiana com TSH e T4 livre e, em casos específicos, anticorpos para doenças autoimunes.
Uma polissonografia pode ser indicada se houver suspeita de apneia do sono. Nenhum desses exames é invasivo. Todos são acessíveis pelo SUS ou por planos de saúde, e os resultados podem revelar condições que, tratadas precocemente, mudam completamente o prognóstico de saúde a longo prazo. O recado final desse tópico é um que eu repito para todos os meus pacientes. O seu corpo não manda sinais sem motivo. A boca seca que você sente toda manhã ao acordar é uma mensagem, e cabe a você decidir se vai decifrá-la ou continuar ignorando. As ferramentas estão na sua mão: hidratação, alimentação, higiene bucal, ambiente adequado para dormir e, quando necessário, a orientação de um profissional de saúde. Não existe combinação mais poderosa do que informação e ação. Chegamos ao final desse vídeo e eu espero de verdade que as informações que compartilhamos aqui hoje façam diferença na sua vida e na vida de quem você ama. Vamos fazer um resumo rápido do que vimos juntos. Acordar com boca seca todos os dias não é normal e não deve ser tratado como algo banal. Durante o sono, as suas glândulas salivares deveriam continuar trabalhando em ritmo reduzido, mas suficiente para proteger a boca. Quando esse processo falha, o corpo está sinalizando que algo precisa de atenção. As causas vão desde desidratação e respiração bucal, até doenças sérias como diabetes, hipertensão, problemas renais e síndrome de Sjögren. Mais de 500 medicamentos podem contribuir para esse quadro, e muitos deles são usados diariamente por milhões de brasileiros. Os danos causados pela boca seca crônica não tratada afetam dentes, garganta, intestino, sono e saúde mental de forma progressiva e cumulativa. Mas você não está de mãos vazias. Hidratação estratégica, alimentação adequada, ambiente de sono adaptado, higiene bucal específica, reeducação respiratória e acompanhamento médico são as ferramentas que colocam você no controle da situação. A dica prática mais importante que você pode levar desse vídeo é esta: na próxima consulta médica, mencione a boca seca. Parece simples, mas esse único gesto pode abrir uma investigação que revela condições tratáveis que estavam passando despercebidas. E se você ainda não tem um médico de referência que te acompanhe regularmente, esse é o momento de tornar isso uma prioridade. Cuide do seu corpo com a seriedade que ele merece, porque ele está sempre tentando se comunicar com você. A questão é se você está disposto a ouvir. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe agora com alguém da sua família ou com um amigo que acorda com boca seca todo dia. Um compartilhamento seu pode levar essa informação a alguém que precisa muito dela nesse momento. Deixa também o seu comentário contando se você se identificou com alguma das causas que mencionamos. Adoro ler cada resposta de vocês. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo, cuide-se.